nossas aulas de mama. Vou falar hoje sobre alterações vasculares, sobre a orientação do Dr. Felipe. Começando, eu trouxe esse desenho esquemático da mama, mostrando a composição, né, que a gente sabe, composta por pele, tecido subcutâneo, o parênquima mamário e o estroma, incluindo a complexa rede de artérias e veias. O suprimento arterial da mama, principalmente, vem dos ramos da artéria torácica interna, das intercostais e a artéria torácica lateral. Em circunstâncias normais, a quantidade de sangue que fornece a mama vai aumentar em função de atividade fisiológica, como, por exemplo, na gravidez e na lactação, e de acordo com o volume do parênquima mamário também. As mulheres na pré-menopausa geralmente têm mais volume de sangue na mama do que as mulheres na pós-menopausa. Aqui tem uma mamografia no corte crânio-caudal, incidência crânio-caudal, mostrando a vasculatura normal na anatomia mamária, mostrando os vasos, né, convergindo na região lateral e medial, conforme a seta mostra. Aqui no ultrassom, mostrando a vascularização normal em uma mama, e aqui a gente mostra, aparece na topografia junto ao músculo peitoral, mostrando a Doppler, que é uma onda, mostrando onda de baixa resistência. Nessas imagens de ressonância, também mostra uma vasculatura normal, né, de uma mama que tem um realce aí, um realce habitual da mama, e mostra a vasculatura tanto da artéria torácica interna quanto lateral, como mostra nas setas. Aqui mostra anastomoses venosas e também evidenciando a vasculatura tanto da torácica interna quanto das laterais, que é importante a gente se familiarizar com o aspecto fisiológico, né? As neoplasias vasculares, elas podem ser classificadas tanto extraparenquimatosas, que é no tecido adiposo no subcutâneo, que são geralmente benignas, como os hemangiomas, linfangioma, angiolipomas, ou intraparenquimatosas, que comumente são malignas, como os angiosarcomas e hemangiodotelioma epitelioide. O artigo que eu me baseei principalmente, trouxe esse desenho, esse esquema, que ficou bem ilustrativo, falando, separando, né, as alterações arteriais, venosas e ambas, né, que as arteriais nós temos simétricas ou assimétricas. Como simétricas, a gente tem a arteriosclerose, e assimétricas a gente pode ter aneurismas ou pseudoaneurismas. Nas alterações venosas simétricas, a gente vê na insuficiência cardíaca congestiva e nas varizes, né, como a gente vai ver mais à frente. E assimétricas pode ter tromboflebites superficiais, varizes e colaterais venosas. E ambas simétricas têm a doença de Osler-Weber-Gindu, que são telangiectasias que a gente vai ver, e assimétricas como hemangioma e malformações arteriovenosas. Nessa mamografia, trouxe a principal, mais comum, benigna, que são a arteriosclerose, que a gente vai ver em pacientes mais velhas, na pós-menopausa, que a gente vai ver calcificações vasculares. Aqui eu trouxe o aneurisma mamário. No ultrassom dá a aparência de uma imagem cística com reforço posterior, só que ao avaliar com o Doppler, a gente vê a vascularização dela. Embaixo tem a ilustração e mostra a tomografia com esse realce que a gente observa e é uma dilatação segmentada. E já ao lado, a gente observa que tem um pseudoaneurisma na região axilar esquerda, dado com um realce, de aspecto nodulariforme, irregular, mas aí foi documentado e foi confirmado como um pseudoaneurisma axilar. A congestão venosa, ela pode ser dada sendo bilateral, ela é frequentemente não vista pelas mamografias, apesar de ter alta prevalência nas doenças cardíacas, e num contexto de insuficiência cardíaca congestiva, resultando em congestão venosa da mama, a imagem vai ter um espessamento cutâneo bilateral e um edema intersticial do parênquima mamário.
é importante fazer correlação com o exame clínico, como, por exemplo, distinção, né, jugulvenosa, e na radiografia de tórax também pode dar um grande auxílio no diagnóstico. Aqui mostra um exemplo dessa, um paciente no contexto de insuficiência cardíaca congestiva, mostrando um edema bilateral da pele e do tecido do estroma, né, de ambas as mamas. A tromboflebite superficial, também no contexto de alterações benignas, é a oclusão das veias superficiais da mama ou da parede torácica, e a apresentação clínica vai variar. Sendo a apresentação aguda, vai ter uma veia superficial focalmente dolorosa, muitas vezes vai ser palpável, e pode estar também associada à descoloração da pele no local. Aqui mostra no ultrassom uma imagem de aspecto cístico, sapular, que não apresenta uma vascularização intensa ao Doppler, e a compressão ela permanece vista. As varizes mamárias é uma massa composta por veias mamárias focalmente dilatadas, compressíveis. Os pacientes não podem, muitas vezes não chamam atenção se ela principalmente por quando ela é pequena ou assintomática. E a mamografia também muitas vezes não é visível, porque com a compressão ela some. No ultrassom, ela é vista como uma massa necoica, ela é compressível, tubular, pode ser confundido com um cisto complexo, se não houver uma compressão para tentar diferenciar. E na ressonância, é uma imagem homogênea, ajuda a ser identificada quando a gente vê um artefato de pulsação, uma veia ali que vai nos auxiliar nesse diagnóstico. Nessa primeira imagem, o ultrassom mostra várias imagens císticas adjacentes entre si, no ultrassom, mas que com a compressão elas somem completamente. Na imagem B, a gente tem uma tomografia no T2 que mostra essa imagem lobulada, irregular, uma massa, mas que também foi comprovada nessa mesma topografia do ultrassom. Os hemangiomas, eles são neoplasias vasculares benignas, vão ocorrer por proliferação de vasos capilares, e eles podem ser tanto capilar ou cavernoso, sendo capilar constituído por estruturas vasculares bem finas, e o cavernoso, que é mais comum, vai acometer os vasos mais calibrosos, né, maiores que os capilares. Eles são mais comuns na primeira e na segunda infância, são extremamente raros, mas quando eles aparecem na mama, eles representam 0,4% dos tumores mamários. Aqui é um exemplo de um paciente de 50 anos que tinha um histórico de câncer de mama à direita, e na mamografia foi vista uma imagem nodular isodensa, com margem circunscrita. E no ultrassom a gente vê essa imagem nodular hiperecogênica, superficial, que tem correlação com a imagem vista na ressonância, onde a gente vê nesse corte axial, no terço anterior, região medial, que faz a mesma correlação, sendo imagem nodular bem superficial. Foi realizada biópsia por agulha grossa, com a ajuda guiada por ultrassom, e foi visto, né, no exame histológico a proliferação vascular naquela região. O linfangioma é originado do sequestro de vasos linfáticos no desenvolvimento. Ele pode ocorrer por falha da ligação de linfáticos isolados no sistema venoso, por degeneração localizada de linfonodo ou por trauma. O linfangioma cístico, ele é um tumor raro, de natureza benigna, e geralmente ele vai se manifestar na infância. Ela pode ser lesão cística uni ou multilobulada, e a localização mais frequente é no pescoço, correspondendo a 75%.
mas ela também o linfangioma também foi descrito em orofaringe, axila, pulmão, glândulas suprarrenais, retroperitônio, aparelho digestivo e, excepcionalmente, na mama. Consegui essa imagem dessa criança que tinha linfangioma na região da glândula mamária e na face anterior do tórax, as duas imagens à esquerda, e à direita mostrando após o tratamento. O diagnóstico pré-operatório vai ser baseado nesses exames de imagem, e quando há suspeita, faz a punção. A tomografia e a ultrassom são os exames de escolha. Na ultrassonografia, mais uma vez, vai ser imagem cística, septada, vai ser facilmente compressível. E na TC, a gente observa que vai ter uma utilidade para poder fazer a delimitação das estruturas vizinhas, assim como, se for feita a ressonância também, vai nos auxiliar nessa parte também. Aqui outro exemplo, só que já uma mulher de 25 anos, sem antecedentes pessoais de interesse, ela foi para uma consulta por causa de um tumor que vem em crescimento há 3 anos, principalmente há 6 meses, coincidindo com o uso de contraceptivo oral. E no exame foi palpado um tumor de 10 centímetros no quadrante superior lateral, à direita, com consistência fibroelástica, não dolorosa, e sem fixação aos planos superficiais e nem profundos. E na imagem a gente observa, né, essa imagem, esse nódulo na mama direita, apesar de grande, ele não tem invasão das estruturas adjacentes. Aqui um linfangioma cístico, nessa imagem, que era um paciente de 14 anos, menino, que mostra nessa imagem essa massa lobulada, microlobulada, e também já próximo na região axilar, adjacente. Passando para o angiolipoma, é uma variante benigna do lipoma, são nódulos hiperecogênicos, circunscritos, algumas vezes pode ser mal definidos ou irregulares, e podem também ser dolorosos à palpação. Aqui um angiolipoma, dado por imagem nodular, hiperecogênico, que foi avaliado, né, por exame histopatológico. Angiosarcoma, passando para as patologias malignas, são tumores que resultam da transformação neoplásica das células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos. Embora seja raro, a mama é um local mais comum que eles aparecem. Ele pode ser primário, que aparece mais nos adultos, terceira e quarta década de vida. Esses pacientes que são acometidos, ele apresenta uma massa palpável, crescente, pode mostrar uma coloração azul da camada da pele sobrejacente à pele, e a aparência da mamografia é inespecífica. O que é mais comum que aparece é uma massa não classificada ou uma assimetria focal, e como pode ser detectado algumas vezes, geralmente é necessário um ultrassom para fazer uma correlação mais precisa. Na imagem mostra o exame físico, esse tumor irregular, né, chama atenção por ter de aparência agressiva, essa coloração da pele, e no ultrassom a gente vê uma imagem de aspecto nodular, não dá muito bem para delimitar, vascularizado ao Doppler. Já o angiosarcoma secundário, mas como mulheres idosas, a partir de 65 anos, que foram submetidos a um tratamento prévio para câncer de mama. E os dois principais tipos de angiosarcoma secundário são o pós-radiação, que é o mais comum, e o cutâneo associado a linfedema, que é o menos comum. Aqui, na imagem, a gente apresenta o angiosarcoma secundário, com essas alterações, a alteração na coloração da pele, irregular e alteração tanto da pele quanto do subcutâneo. Na ultrassonografia,
para fixar bem, a gente conta espessamento de pele em massas que são, são infiltrativas, heterogêneas, e na ressonância tem tipicamente um washout rápido, como um platô, ou então um washout rápido nas imagens mais tardias, já que a maioria ele tem um alto grau patológico. E o prognóstico geralmente é ruim. O hemangiopericitoma é um tumor extremamente raro dos pericitos, que são células que revestem as paredes dos vasos. Embora a maioria desses tumores seja benigno, ele pode ser agressivo e maligno também. Na imagem, o que é característico são massas sólidas com realce e o aumento da vascularização ao Doppler com um vaso nutrício. Ele pode se assemelhar a um tumor filoides, então pode haver essa confusão entre hemangiopericitoma ou um tumor filoides. E o tratamento é cirúrgico. Aqui mostra na tomografia no axial uma massa lobulada grande na mama direita, no terço posterior, um realce heterogêneo também. E no histopatológico mostra a proliferação celular ao redor do vaso. Existem também nódulos avasculares, quando ocorre a perda do suprimento sanguíneo, levando a um infarto do tecido mamário, e está associado ao diagnóstico de necrose gordurosa, no contexto também de trauma e radioterapia. O infarto dessas massas mamárias também pode ser observado em fibroadenomas, adenomas em lactação e hemartomas. Nas mulheres jovens, os fibroadenomas podem infartar espontaneamente, cerca de 1% dos casos, e os pacientes comparecem para consulta por causa de uma dor mamária. Então, assim, de uma forma geral, o que é importante ficar? Que as alterações vasculares da mama podem ter uma variedade de tipo, e as condições comumente encontradas, que a gente vê mais na prática, são a aterosclerose, varizes e alguns nódulos, como os hemangiomas e os adenomas. Embora o angiosarcoma ser raro, a mama é um dos locais mais comuns onde eles podem aparecer, e algumas condições clínicas incomuns podem aparecer e a clínica também vai nos ajudar. As condições incomuns, como pseudaneurisma, insuficiência cardíaca congestiva, é importante ser identificada porque o manejo do tratamento vai ser diferenciado. Essas foram as bibliografias que eu usei para essa aula e obrigada. Se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, fique à vontade. Germana, parabéns aí, excelente aula. Resumiu bem, né? A gente viu como é difícil esse tema, né? Achar alguma coisa na literatura. É um tema ainda pouco falado, pouco explorado aí pelos artigos, mas é um tema extremamente importante a gente saber, principalmente quando se trata de dia a dia. Muitas dessas alterações vasculares são confundidas com próprias lesões cancerígenas da mama, né? Os famosos pitfalls. Muitos deles, uma grande maioria deles, são ocasionados por doenças vasculares, né? Pseudaneurismas, né? Algumas varizes, né? Quando se trata de insuficiência cardíaca, essas mamas congestivas, quando a gente não tem a história muito bem relatada desses pacientes, a gente acaba dando um B5, né? Porque a gente vê uma simetria global aí com espessamento cutâneo difuso, a gente vai pensar o quê, né? Ou seja, porque uma mama fica mais congesta que a outra, não necessariamente por causa da congestão da insuficiência cardíaca, ela vai ser simétrica, né? Muitas vezes, a maioria delas, inclusive, é assimétrica mesmo. A gente acaba confundindo, né? Já vi casos de deram B5, vou fazer o exame e não tinha nada, né? Na verdade, o paciente tinha varizes, né? Tinha muitos vasos tortuosos, porque já
já tinha insuficiência cardíaca, já tinha problema renal e fazia diálise, né? Então, quando tem esse tipo de coisa, é bom sempre perguntar a história clínica da paciente, que pode mudar completamente o desfecho dela, né? Outra coisa muito importante nesse tema, né, a ateromatose, né, as calcificações vasculares são muito comuns, né, a gente vê em muitos pacientes. E a pergunta é, quando a gente fala generalizando a mamografia, né, fala de calcificações benignas, a gente deve falar de calcificações vasculares, escrever essa palavra, né? É, alguns mestres lá de São Paulo, né, que eu aprendi, eles falam que é interessante colocar, pelo simples fato de que você pode, muitas dessas pacientes não sabem nem que são hipertensas, não sabem que tem uma doença teromatose importante, né, acaba fazendo mamografia por rotina, e algumas das pacientes até jovens, né, 50, 60 anos, tem bastante calcificação vascular. Então, se você vê... A gente bota no bolo de benignas, né? Aí fica... Exato, a maioria delas coloca. Então, se você colocar uma paciente que tem um pouco mais de exuberância dessas classificações, o médico pode começar a pensar outra coisa. Nossa, o cantoromatose é importante, vamos ver agora outra doença. A partir de uma mamografia, você pode dizer que esse paciente tem uma doença crônica importante, né, como uma doença renal, ou uma doença epidêmica, né, uma hipertensão arterial, e ela vai tratar dessa doença sistêmica. Então, quando tem uma doença vascular importante, é bom sempre colocar, destacando-se as calcificações vasculares na mama tal. Então, isso é importante sempre falar. Se for muito discreto, não precisa. Pode deixar no bolo das benignas, não tem problema. A gente não precisa estar descrevendo que tipo de calcificação benigna é. É benigna e acabou, né? Não vai fazer a menor diferença para a paciente nem para o médico dela, histologista, né? Um tema importante também que você falou, o Germano falando muito bem aí, são as lesões benignas, né, da mama, né, vasculares, né. A gente, fazendo ultrassom, muitas vezes a gente vê aquela lesão hiperecogênica, né, na mama ali, no tecido subcutâneo, e a gente fica na dúvida se a gente fala ou não, o que é isso, né? É um nódulo hiperecogênico, meu nome, né, circunscrito e tal. Muitas dessas lesões realmente são um angiolipoma. É uma variação histológica do lipoma, né, que tem aumento da vascularização, tem uma angiogênese mais avançada. E aí, a gente acaba muitas vezes biopsiando esse paciente por causa disso, né? Mas, se for no tecido mais focado ali no tecido subcutâneo, é hiperecogênico, tem é circunscrito, bem delimitado, você vê que tem uma atenuação adiposa nela, você vê que ela tem uma variação adiposa nela, não precisa estar descrevendo ela, não, tá? Não precisa. Só se você não tiver certeza, aí tudo bem. Mas se você vê uma característica que é bem característico do lipoma, né, ou até para hiperatenuação, não precisa ficar falando. Eu, pelo menos, nos meus ultrassons, eu não falo delas. Eu não sei a Marília, assim. Tu acaba falando, Marília, dessas lesões? Não descrevo também no ultrassom e também faço como você da vascular separada na mamografia. Tá, entendi. Bota como separado na mamografia. Isso, Pronto. E muitas vezes, por exemplo, os hemangiomas, né, que você também falou, é importante saber que essas hemangiomas, elas vão ter uma atenuação vão ter uma ecogenicidade heterogênea, tá? Vai ter um tecido adiposo entremeado, né? É aquele nódulo com tecido adiposo entremeado na mamografia, no ultrassom, né? E que ele é uma lesão benigna, né? E você pode cravar ele, né? Se você tiver certeza, você pode cravar que é um angiomiolipoma, né? Que é o sinônimo dessa doença, né? Então, assim, um fibroangiomiolipoma também você pode colocar. São todas variações histológicas, né? E acaba sendo benigna mesmo. E muitas delas você acaba descobrindo na própria biópsia. Por exemplo, a paciente fez uma biópsia dessa lesão e durante o procedimento tem um relato de que ela sangrou muito na lesão, né? E acabou que você não progrediu a biópsia porque sangrou, né? A biópsia foi inconclusiva. Pela história clínica e pelas características do nódulo no ultrassonografia,
você pode falar que ela é benigna. Muitas vezes são alguns tipos de lesões que eu acabo colocando como BIRADS 2 também, por já ter, são lesões caracteristicamente bem definidas no ultrassom e na mamografia. Eu acho que de importante são essas, tem múltiplas outras lesões vasculares que foram faladas, né, são todas importantes, é bom sempre saber, mas eu acho que das mais importantes agora que eu falei, não sei se Marília tem mais alguma consideração para falar, Marília, desse tema, é um tema difícil, né, não é tão falado entre a gente, né, esse tema. Difícil mesmo, quando a Germana falou que ia falar sobre esse tema, eu falei, ixi, realmente, mas foi muito legal, parabéns, Germana, a aula ficou ótima mesmo. A única coisa que eu acrescentaria, que não tem muito a ver com a aula, mas quando eu vi o primeiro slide ali da vascularização da mama, é uma coisa que um mastologista uma vez me falou e ajuda muito, que quando a gente estiver numa biópsia, que estiver sangrando demais, uma das coisas é fazer compressão paraesternal no espaço intercostal acima da lesão, que aí provavelmente pega a saída da vascularização e ajuda a estancar o sangramento de uma forma mais efetiva do que a compressão só sobre a lesão. E aí, vendo ali a vascularização, a gente entende por quê, né, que é onde sai ali aqueles ramos da torácica interna, né. Então, só uma dica para quando estiver na biópsia. Realmente, com certeza faz muito sentido, né, você pegar na raiz, né. Então, o Luciano Moro que ensinou, sabe? E realmente, nossa, eu achei que ajudou bastante. Grande doutor Luciano Moro. É. Vivendo lá no HC, dando as biópsias dele. Não é? Legal. Então. Obrigado. É só isso. É isso aí, então. Germana, parabéns, legal. Não, o tema é legal. Difícil, é raro Obrigada pelo artigo. no dia a dia, mas é legal.